espero que sim, tá? Então hoje a gente vai dar continuidade sobre o nosso conteúdo de radioatividade. E hoje eu separei uma parte do conteúdo específico aqui para a gente conhecer um pouquinho, certo? Sobre o fenômeno da luminescência, certo? Esse fenômeno tem a ver com radioatividade, vocês vão entender um pouquinho à frente. E eu separei algumas coisas para a gente ver especificamente. Esse conteúdo é vasto, então eu fiz um breve resumo para que vocês tenham uma base de conhecimento sobre ele. Mas fiquem à vontade para fazer pesquisas e aprofundar esse conteúdo, ok? Esse fenômeno da luminescência, ele se divide em algumas partes. Nós vamos estudar hoje especificamente duas e talvez fazer uma citação numa terceira, certo? Mas o que é esse fenômeno? Esse fenômeno da luminescência é a emissão de luz por uma substância quando esta substância é submetida a algum tipo de estímulo, que pode ser um tipo de luz, uma reação química ou uma radiação ionizante, ok? Então, quando isso acontece, a gente tem o fenômeno da luminescência. E, especificamente, a gente vai estudar o fenômeno dentro da luminescência, da fluorescência e da fosforescência, que eu tenho quase certeza absoluta que vocês já viram, só que não sabiam que se tratava desse fenômeno, certo? Então, o que é o fenômeno da fluorescência? Então, quando é que acontece isso? Quando uma substância, assim, absorve energia da luz fornecida por uma determinada fonte e emite radiação visível. Porém, quando o fornecimento de energia acaba, a emissão da radiação para imediatamente. Então, onde que a gente vê um exemplo disso? A gente vê um exemplo nítido disso naquelas lâmpadas que a gente tinha muito no mercado hoje, nem tanto mais, mas ainda existe, daquelas lâmpadas fluorescentes. Então, elas absorvem energia, certo? De uma fonte. Então, enquanto essa energia estiver sendo fornecida a ela, ela vai emitir uma radiação visível, ou seja, aquela que a gente pode ver. Ela pode estar absorvendo uma radiação invisível, certo? Mas ela vai emitir uma radiação visível em forma de luz, certo? Então, quando esse fornecimento de energia cessa, a gente também tem a parada, vamos dizer assim, da emissão dessa luz. Então, ela para de emitir luz, ok? E ao lado aqui a gente tem um exemplo desses tipos de lâmpadas. São as lâmpadas fluorescentes. Está sendo fornecida energia, elas estão lá emitindo a luz visível. Parou de ser fornecida essa energia, parou também, cessou a emissão de luz, ok? O segundo fenômeno aqui é a fosforescência. Então, quando é que a gente tem esse fenômeno? Quando uma substância emite radiação visível também, ó, porque absorve energia da luz fornecida por uma determinada fonte. Então, também ela vai emitir luz. Só que diferente da fluorescência, mesmo quando quando cessa esse fornecimento de energia, a substância fosforescente, continua por algum tempo emitindo luz visível. Então, percebam, na fluorescência, quando parou o fornecimento de energia, para a emissão de luz. Na fosforescência, mesmo quando essa fonte de energia cessa, a substância ainda continua por algum tempo fornecendo aquela luz, emitindo luz, certo? Que pode ser por alguns segundos, alguns minutos, alguns dias, horas, depende da substância, certo? E aqui ao lado a gente tem um exemplo daqueles coletes que o pessoal usa, geralmente no trânsito, para identificar, para perceber de longe que tem alguém ali, certo? A gente tem outros exemplos também, alguns ponteiros de relógio têm essa substância fosforescente, placas de trânsito, enfim. Algumas substâncias fosforescentes continuam emitindo a luz mesmo quando a fonte de energia cessa, certo? Então, diferença aqui, ó. Na fluorescente, parou o fornecimento de energia, parou a emissão de luz. Na fosforescente, ainda continua emitindo luz por algum tempo,
Ok, pessoal? Continuando aqui, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o urânio, certo? Então, o urânio é o elemento químico representado pelo símbolo U na nossa tabela periódica. Seu número atômico é 92 e ele pertence à família dos actinídeos, certo? Aquela série lá dos actinídeos. É um elemento que tem o núcleo atômico mais pesado existente na natureza, certo? Seria o nosso último elemento natural, né, por assim dizer, na tabela, mas ele também possui isótopos radioativos. E a gente tem alguns isótopos aqui conhecidos até o momento, que é o 234, 235 e o 238. Então, são seus isótopos conhecidos até o momento. Devido à radioatividade desse metal, sua maior aplicação está em gerar energia nuclear através da fissão do seu núcleo. Então, olha só, ele é um elemento radioativo, perigoso, certo? Emite radiação ionizante. Então, ele é usado muito para a questão do combustível, geração de energia nuclear. E a gente tem exemplos disso aí aqui no Brasil, lá em Angra 1 e Angra 2, que ele é usado para esse fornecimento de energia nuclear, certo? Então, a gente teria um processo de reação nuclear chamado de fissão, onde o núcleo do átomo é bombardeado e a gente teria sucessivas reações nucleares. E a intenção desse átomo, vamos dizer assim, era se tornar com essas reações em cadeia, né, que a gente chama de decaimento radioativo, se tornar estável, porque o sonho dos átomos instáveis é se tornarem estáveis. Então, essa reação de fissão nuclear vai acontecer, vai continuar acontecendo sucessivamente até o átomo adquirir estabilidade, até chegar ao átomo mais estável, ok? Então, o urânio é o nosso elemento radioativo, certo? Que vai ser usado principalmente para geração de energia nuclear através de uma reação de fissão nuclear, ou seja, quebra do núcleo. Vocês já tiveram aí, já mandei para vocês a apostila e a gente falava um pouquinho na apostila sobre fusão e fissão. Então, enquanto a fusão é a junção, a fissão é a divisão, certo? Ambos são reações nucleares, logicamente. Então, a gente tem exemplos aqui, ó, de um reator nuclear com o uso do urânio. Então, essa luz aqui, ó, azul, típica, né, do urânio aqui, no exemplo, a gente vê que tem uma emissão de luz aqui. Só que diferente lá dos exemplos da fluorescência e fosforescência, aqui a gente tem o fenômeno da quimioluminescência, que também pertence à luminescência. Lembra que eu falei que a luminescência se divide em algumas partes, e a gente ia ver mais aprofundadamente algumas delas. Nesse caso, a gente está vendo, viu a fluorescência, a fosforescência e aqui a quimioluminescência, que é a emissão de luz através de uma reação, certo? Nesse caso aqui, ó, é uma reação nuclear. Então, enquanto a reação estiver ocorrendo, a gente vai ter a emissão de luz, nesse caso por parte do urânio, ok? Onde é que a gente pode ver isso também? Naquelas pulseirinhas de festas que emitem luz. Ali quando há uma quebra, né, daquelas pulseiras, você mexe nelas e quebra ali uma substância que tem dentro, ela vai ter uma emissão de luz por algum tempo, através de uma reação, certo? Uma reação química que desencadeia aquela emissão de luz. Só que ali a gente não tem uma reação nuclear. E aqui sim a gente tem uma reação nuclear, certo? E a gente tem aqui ao lado, ó, de onde a gente pode extrair o urânio, que é do minério uranita, certo? O dióxido de urânio aqui ao lado. E aqui a gente tem o urânio sendo utilizado como combustível num reator nuclear. Ok, pessoal? Então, olha só, aqui foi uma breve história, né? Uma breve parte teórica. E na continuidade do vídeo vocês vão ver exemplos de uma simulação de uma reação nuclear, ok? Fiquem ligados, prestem bastante atenção, se liguem, coloquem aí nos comentários alguma dúvida, certo? Ou então procura lá no Insta e manda alguma dúvida pelo privado,
ok? No direct. Ok, pessoal? A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, fiquem com Deus.